Bom dia, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Hoje é sábado, 13 de setembro de 2025, e a Igreja celebra a memória de São João Crisóstomo, bispo e doutor da Igreja, um dos maiores pregadores de todos os tempos. O seu nome, Crisóstomo, significa boca de ouro, porque suas palavras eram cheias de sabedoria, verdade e fogo evangélico. Ele viveu no século IV, foi patriarca de Constantinopla e ficou conhecido não apenas por sua eloquência, mas sobretudo por sua coragem em denunciar injustiças, defender os pobres e chamar todos à conversão sincera. São João Crisóstomo nos ensina que a pregação só tem valor quando nasce de uma vida coerente com o Evangelho. É exatamente essa a mensagem do Evangelho de hoje, retirado de São Lucas, 6, 43, 49. Jesus nos fala da árvore e seus frutos, e nos lembra que uma árvore boa só pode dar frutos bons, e que uma árvore má não pode dar frutos bons. Em seguida, ele compara o homem que escuta sua palavra e a põe em prática com alguém que constrói a casa sobre a rocha firme. Já aquele que apenas escuta, mas não vive, é como quem constrói a casa sobre a areia, sem fundamento. E quando vem a tempestade, tudo desmorona. Queridos irmãos, que providência divina termos hoje este Evangelho, junto com a memória de São João Crisóstomo. Ele foi justamente uma árvore de frutos bons na história da Igreja. Seu testemunho mostra que não basta falar bonito, não basta pregar com eloquência. É preciso viver aquilo que se anuncia. Essa coerência entre palavra e vida é o que dá autoridade à pregação e transforma corações. Hoje, o Senhor nos convida a olhar para a nossa própria vida e perguntar: que frutos temos produzido? Nossa fé tem sido apenas palavras, ou realmente se traduz em atitudes concretas de amor, de justiça, de misericórdia? Nossa casa espiritual está construída sobre a rocha da palavra de Cristo ou sobre a areia frágil das aparências? Neste momento de oração, convido você a abrir o coração e colocar diante de Deus todos os aspectos da sua vida que precisam ser fortalecidos na rocha firme do Evangelho. Talvez sejam situações familiares, profissionais, espirituais ou emocionais. Entreguemos tudo ao Senhor, pedindo que, pela intercessão de São João Crisóstomo, possamos viver uma fé coerente, enraizada em Cristo e frutífera no amor. E para que esta palavra encontre terreno fértil em nosso coração, invoquemos juntos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Espírito Santo, abre nossos ouvidos, purifica nosso coração e torna-nos dóceis à palavra. Que possamos aprender com Jesus e com o exemplo de São João Crisóstomo a sermos árvores boas, capazes de dar frutos de justiça, verdade e amor. E antes de prosseguirmos, eu te faço um convite. Inscreva-se neste canal, deixe o seu like e compartilhe desta oração. Assim, juntos, levaremos a palavra de Deus e o testemunho dos santos a muitos outros corações. Hoje, além de ouvirmos a palavra do Senhor, celebramos com alegria a memória de São João Crisóstomo, o bispo de Boca de Ouro, que tanto nos ensinou a viver a coerência entre fé e vida. Ao proclamarmos este Evangelho, peçamos que, por sua intercessão, sejamos árvores que deem frutos bons e casas firmes na rocha da palavra de Cristo. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons, pois cada árvore é reconhecida pelo seu fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. Pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais, Senhor, Senhor? Mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se compara todo aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as põe em prática. É como o homem que construiu uma casa, cavou bem fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, a torrente bateu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve e não põe em prática é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra sem alicerce. A torrente bateu contra a casa e no mesmo instante ela caiu e foi grande a sua ruína. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, este Evangelho nos pede coerência, que nossas palavras correspondam às nossas atitudes, que nossos frutos revelem a qualidade da árvore que somos e que nossa vida esteja edificada sobre a rocha firme que é Cristo. Eu te convido a comentar. Para você, o que mais falou ao coração neste Evangelho? A imagem da árvore e seus frutos ou a da casa construída sobre a rocha? Queridos irmãos e irmãs, a palavra que hoje recebemos de Jesus é como um espelho que nos obriga a olhar para dentro do coração. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Cada árvore é reconhecida pelo fruto que produz. Estas palavras de Cristo são diretas, claras e, ao mesmo tempo, muito exigentes.
Elas nos lembram que não basta proclamar com os lábios que somos cristãos. É necessário que a nossa vida, os nossos gestos, nossas atitudes e escolhas diárias revelem de fato a fé que professamos. Jesus, ao usar a comparação da árvore e dos frutos, nos ensina que a qualidade interior da pessoa se manifesta inevitavelmente no exterior. Não se trata de aparência, mas de essência. Uma árvore só pode dar frutos bons se estiver enraizada em solo fértil, bem alimentada e cuidada. Do mesmo modo, o coração humano só pode produzir frutos de amor, justiça, perdão e misericórdia se estiver enraizado em Cristo, nutrido pela palavra e fortalecido pela oração. O contrário também é verdadeiro. Se nosso coração estiver cheio de rancor, egoísmo, orgulho ou indiferença, esses serão os frutos que aparecerão em nossas palavras e ações. A segunda imagem do Evangelho, a da casa construída sobre a rocha ou sobre a areia, reforça esta mesma mensagem. O discípulo que escuta as palavras de Jesus e as coloca em prática é comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha firme. Quando vieram as chuvas e as enchentes, a casa permaneceu firme porque tinha bons alicerces. Já aquele que apenas ouve, mas não pratica, é como o insensato que construiu a casa sobre a areia. Na primeira tempestade, ela desabou. Aqui, irmãos, está um ponto central da nossa fé. Não basta ouvir o Evangelho, é preciso praticá-lo. Não basta admirar as palavras de Jesus, é preciso vivê-las. O cristianismo não é uma teoria, mas um caminho de vida. E este caminho exige coerência, exige fidelidade e exige testemunho. É providencial que este Evangelho seja proclamado justamente no dia em que a Igreja celebra a memória de São João Crisóstomo, o bispo de Boca de Ouro. Ele foi chamado assim porque pregava com eloquência incomparável. Mas sua grandeza não estava apenas na beleza das palavras, mas na força da vida coerente que ele levava. João Crisóstomo denunciou injustiças, enfrentou autoridades poderosas, defendeu os pobres e não teve medo de proclamar a verdade, mesmo quando isso lhe custou perseguição e exílio. Ele foi uma árvore que deu frutos abundantes, uma casa firmada na rocha da palavra de Cristo. Ao refletirmos sobre sua vida, percebemos que ele encarnou exatamente o que Jesus nos pede no Evangelho de hoje. Suas palavras não eram vazias, mas nasciam de um coração cheio da presença de Deus. Ele falava do que vivia e vivia o que falava. Por isso, suas pregações tinham força de transformar multidões. E nós, o que este Evangelho e o exemplo de São João Crisóstomo nos pedem? Que frutos temos produzido em nossa vida familiar, no trabalho, na comunidade? Nossos gestos revelam de fato o Evangelho que ouvimos? Quando chegam as tempestades da vida, as crises, as dores, os sofrimentos, nossa fé permanece firme porque está alicerçada em Cristo ou desmorona porque foi construída apenas sobre aparências? Queridos irmãos, o mundo de hoje precisa de cristãos coerentes, árvores boas que deem frutos bons, casas firmes que resistam às tempestades. Não precisamos de discursos bonitos, mas de vidas autênticas que falem por si mesmas. Como dizia São João Crisóstomo, de que adianta encher as igrejas se não vivemos o Evangelho em nossas casas? A fé verdadeira se manifesta nos pequenos gestos de cada dia, no perdão dado, na palavra de consolo, na partilha generosa, na honestidade diante das dificuldades. E eu te convido, neste momento, se esta reflexão tocou seu coração, deixe o seu like neste vídeo e compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. Assim, você também será uma árvore que dá frutos de evangelização, que possamos, neste dia, pedir a graça de sermos discípulos autênticos, que ouvem e praticam, que falam e vivem, que constroem suas casas sobre a rocha firme da palavra, e que o exemplo luminoso de São João Crisóstomo nos inspire a sermos sempre fiéis a Cristo, custe o que custar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra proclamada hoje. Tu nos lembraste que a árvore boa só pode dar frutos bons e que cada árvore é conhecida por seus frutos. Também nos ensinaste que não basta te chamar Senhor, Senhor, mas é preciso ouvir-te e colocar em prática a tua vontade, para que nossa vida seja como uma casa construída sobre a rocha. Este Evangelho nos desafia e, ao mesmo tempo, nos consola, porque sabemos que, se nos apoiarmos em ti, nenhuma tempestade poderá nos derrubar. Neste dia, celebrando a memória de São João Crisóstomo, queremos colocar diante de ti nossa vida e pedir sua intercessão. Ele foi um bispo corajoso, um pastor zeloso e um pregador cheio do Espírito Santo. Suas palavras inflamaram os corações, mas sua vida coerente foi o maior testemunho. Ele enfrentou perseguições, foi exilado, mas nunca deixou de proclamar a verdade. Senhor, que possamos aprender dele a não separar a pregação da vida, a não falar de ti apenas com os lábios, mas também com as atitudes de cada dia. Senhor, sabemos que muitas vezes temos falhado. Quantas vezes fomos árvores estéreis que não deram bons frutos? Quantas vezes construímos sobre a areia das aparências, e diante das dificuldades nossa fé vacilou? Mas hoje, diante da tua palavra, queremos renovar nosso compromisso. Ajuda-nos a ser árvores enraizadas em ti,
a dar frutos de justiça, de amor, de bondade, de perdão. Ajuda-nos a afirmar nossa vida sobre a rocha do Evangelho, para que possamos resistir às tempestades da dor, da dúvida e das tentações. Pedimos também que, como São João Crisóstomo, sejamos testemunhas vivas da Tua presença. Dá-nos coragem para denunciar o mal, força para permanecer fiéis quando formos criticados e humildade para reconhecer nossas fraquezas. Que a nossa boca só fale do que o coração está cheio e que o nosso coração esteja sempre cheio do Teu amor. Agora, como irmãos em Cristo, rezemos juntos a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E voltemo-nos também para a Mãe Santíssima, pedindo que com seu cuidado materno nos ajude a viver como discípulos coerentes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém, Senhor. Envia-nos de volta à vida cotidiana com um coração transformado. Que sejamos casas firmes na rocha e árvores boas que deem frutos abundantes. Pela intercessão de São João Crisóstomo, dá-nos a graça de viver com autenticidade, de anunciar com coragem e de permanecer fiéis até o fim. E antes de encerrar, deixo um convite. Se esta oração fortaleceu a sua fé, compartilhe este vídeo com alguém que precisa da palavra de Deus. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Assim você se une a nós nesta missão de evangelização. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre você, sobre sua família e sobre todos os que você ama e permaneça para sempre. Amém.